pessoal. Então, eu coloquei hoje no grupo para vocês uma enquete sobre os tipos de sujeito e eu fiquei observando ali, né, que alguns ainda têm muita dúvida em relação a esse conteúdo aí, né, da nossa sintaxe. Então, olha aqui, vou trazer uma linha bem breve para vocês. Essa aulinha não vai durar nem 13 minutos, vai ser bem rápido mesmo. Então, assista essa aula. Vem comigo para você aprender aí os tipos de sujeito. Vamos lá? Pessoal, vou trazer aqui para vocês os sujeitos aí que são mais cobrados aí em prova, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês o sujeito simples. Professora, primeiro, o que é sujeito? O sujeito, pessoal, é de quem eu falo. Aqui o sujeito, ele faz o verbo ser conjugado. Então, o que acontece? Para mim saber quem é o sujeito da minha oração, eu vou precisar primeiro identificar o verbo da frase. E aí eu vou conversar com esse verbo, perguntando ele quem é o meu sujeito. Vamos aprender? Olha aqui, ó. Alguém escondeu a minha bolsa. O meu sujeito aqui, pessoal, eu não sei ainda, mas eu consigo identificar o meu verbo, que é escondeu. Então, eu faço essa pergunta para o verbo. Quem que escondeu a minha bolsa? Alguém. Então, quando ele responde alguém, esse sujeito meu, ele tem um núcleo só. Ele é chamado de sujeito simples, tá ok? Olha o exemplo embaixo. As despesas das casas de praia e de campo ficaram por minha conta. Olha o meu verbo ficaram. Vamos fazer a pergunta? Quem que ficaram por minha conta? As despesas das casas de praia e de campo. Então, aqui o meu núcleo são despesas, tá ok? Então, se eu tenho um núcleo só, eu tenho um sujeito simples, tá? E aí, isso acontece aqui, ó, no sujeito composto. Só que o quê? Aqui, como ele é composto, eu vou ter mais de um núcleo. Olha o exemplo. Minha chave, minha bolsa, minha moto foram roubadas. O meu verbo é o foram. Vamos perguntar para o verbo? O que foram roubadas? Minha chave, minha bolsa, minha moto. Chave, bolsa e moto. Eu tenho o quê? Ó, 3 núcleos. Então, por isso que é composto. Olha, tanto a felicidade como a tristeza são estados de espírito. O que são estados de espírito? Felicidade, tristeza, tá vendo? Composto. E aí eu trouxe para vocês o nosso terceiro tipo de sujeito, que é o sujeito oculto. Eu trouxe outras nomenclaturas, porque às vezes o candidato chega lá na prova e aparece assim, ó, sujeito implícito, sujeito elíptico, sujeito desinencial, e aí o candidato se desespera pensando que nunca estudou esse conteúdo. Ou seja, pessoal, tudo é sujeito oculto. Eles levam, né, essa nomenclatura aí também. Muito difícil a banca usar o oculto, tá? Ela vai usar justamente mesmo o implícito, elíptico, desinencial. Então, fiquem atentos aí a essas nomenclaturas. O sujeito oculto, pessoal, é aquele núcleo implícito, que eu não vou ver ele na minha oração, mas eu consigo facilmente identificar pela flexão do meu verbo, ou seja, pela desinência do meu verbo. Vamos olhar? Olha aqui, ó. Não consigo deixar minhas responsabilidades de lado. Eu tenho o meu verbo consigo. Esse verbo consigo, ele está flexionado na primeira pessoa do singular. Eu consigo, não é verdade? Então, se eu consigo, o eu é o meu sujeito oculto aí, tá ok? Estudamos muito ontem à tarde. Estudamos. Então, ele está flexionado aí, a desinência dele, o nós aí, está flexionada a primeira pessoa do plural, que é o nós. Nós estudamos. Então, o nós aí é o meu sujeito oculto, tranquilo? Vamos lá. Eu tenho o indeterminado e a oração sem sujeito ou sujeito inexistente, tá? A oração sem sujeito e sujeito inexistente é o mesmo. Para a gente finalizar. Por que eu estou falando aqui? Porque esses dois são os mais cobrados em certames, porque eles são os que mais confundem, tá? Então, vamos lá. Indeterminado só tem 2 regrinhas. Você vai lembrar da terceira pessoa. Só isso, tá? Como assim, professora? Terceira pessoa. E aí, as 2 regras estão nisso. A terceira pessoa do plural, tá? Ele não vai estar lá implícito lá na sua frase. E o outro é a terceira pessoa do singular, mas é a partícula C. Mas aí você tem que tomar cuidado com essa partícula C aí, se realmente a frase está na ordem direta, se é um verbo de ligação, se é intransitivo, se é transitivo direto. E aí eu vou te explicar. Vamos lá, terceira pessoa do plural. Esconderam minha bolsa. Eles esconderam, tá vendo? Ah, professor, então não seria sujeito oculto? Não, nesse caso não, porque eles são várias pessoas. Então eu não vou conseguir determinar quem é esse sujeito. Tá ok? Ele, por ser uma pessoa só, tranquilo. Mas nesse caso, eles esconderam, eu vou colocar como indeterminado. São várias pessoas, entendeu? Esconderam minha bolsa. Então, está flexionada a terceira pessoa do plural. Aqui embaixo, ó, vive-se bem. Vive-se bem, pessoal, vive, está flexionado na terceira pessoa do singular. Ele vive. E vem acompanhado da partícula C. E é um verbo o quê? De ligação, né? Precisa-se de funcionários. Precisa-se é um verbo transitivo indireto. Olha a preposição depois. De funcionários, tá vendo? Só se é feliz. Feliz é só se é feliz. Se é feliz, então acabou. É um verbo intransitivo. Tá ok? Então, tranquilo que eu não tenho o quê? Um sujeito que eu posso determiná-lo. Então, ele vai ser chamado de sujeito indeterminado.
Olha a oração sem sujeito. Aqui vai pegar, porque a oração sem sujeito ou sujeito inexistente, eles vão apresentar vários verbos impessoais. E aí nós temos 4 regrinhas. Primeiro, o verbo haver no sentido de existir. Professora, eu não sei como eu faço isso. É só você trocar o haver pelo existir. Se a frase ficar correta, então ok, não vai ter sujeito. Olha aqui, ó, havia poucas pessoas. Existem poucas pessoas. Então pronto, não tem sujeito. Segunda regra, verbos fazer, parecer, ficar e estar. E esses verbos vão estar o quê? Indicando o tempo, tá, pessoal? Não a vez faz 10 meses, aqui fez invernos vigorosos, parecia tarde da noite, assim vai. O verbo ser, indicando o tempo vago, hora, data e distância, tá? São 3 horas da madrugada. E, por último, os verbos indicando fenômenos da natureza. Mas tem que indicar realmente fenômenos da natureza, tá ok? Chover, ventar, nevar, gear, trovejar. Então, vamos lá para a nossa enquete, que agora eu vou tirar as dúvidas de vocês. Vamos lá. Primeira, nesse momento, começaram a feri-lo nas mãos, a pau. Então, aqui, pessoal, quando eu pego o meu verbo começar, eu vou direto no meu verbo. Começar, eu já vejo que o meu verbo está flexionado na terceira pessoa do plural. E eu aprendi que existe 2 regras para o sujeito indeterminado. Ou ele vai estar na terceira pessoa do plural, ou ele vai estar na terceira pessoa do singular com a partícula ser. Nesse caso aqui, eles começaram. Então, não sei quem que é. Então, aqui eu tenho um sujeito que é indeterminado, tá ok? Vamos lá, a próxima. Assinale a alternativa em que é a oração sem sujeito. Então, aquele que é uma oração inexistente. Vamos lá? São 4 regrinhas. É o verbo haver no sentido de existir, os verbos ficar, estar lá, né, indicando o tempo, o verbo ser, e, por último, lá, os verbos indicando o quê? Fenômenos da natureza. Então, vamos lá. Esperanças haverá sempre. Esperança existem sempre. Então, pronto, aqui já é o meu gabarito, letra A. Ah, professora, tem o trovejou lá embaixo. Ninguém marcou o trovejou, ainda bem, porque o sentido do trovejou aqui, pessoal, é outro sentido. Ó. Ninguém trovejou de tanta raiva quanto eu. Aí eu pergunto pro verbo, quem que trovejou de tanta raiva quanto eu? Ninguém, tá vendo? Esse de baixo aqui que as pessoas marcaram 3 pessoas marcaram aí essa questão. Haveria desejado ele tudo isso. Pessoal, existia desejado ele tudo isso? Esse verbo haver não está no sentido de existir. O ele aí é o nosso sujeito simples. Alguém havia aberto a porta. Ah, professora, eu coloquei havia porque a senhora falou que o haver no sentido de existir é um sujeito, é uma oração aí sem sujeito. Não, pessoal, presta atenção. Alguém existia aberto a porta? Não dá certo. E se eu pergunto pro verbo, quem que havia aberto a porta? Alguém, tá vendo? O de baixo também muitas pessoas marcaram. Choveu, choveu, pessoal. Não está marcando que é um fenômeno da natureza, que é como se tivesse jogado papel picado nas ruas. Então, se eu perguntar para o verbo aqui, o que choveu? Choveu papel picado. Então, o papel picado aqui é o nosso sujeito. E esse choveu, ele não está indicando fenômenos da natureza. Agora, se tivesse falado aqui, ó, choveu muito essa noite, aí tudo bem, porque aí seria de chuva mesmo. Choveu muito essa noite. Então, aí estaria indicando, né, um fenômeno da natureza. Aqui, destaque cujo sujeito indeterminado. Então, o que eu preciso aprender? Verbo na terceira pessoa. Vamos lá? Está garoando. Então, garoando. Ligaram para saber que você se sente, como você se sente. Então, aqui eu já tenho o meu gabarito. Ligaram, eles ligaram. Terceira pessoa do plural. Ah, professor, mas olha a quantidade. 4 pessoas marcaram aluga-se casa. Aluga-se. Eu tenho aqui a terceira pessoa do singular e a partícula C. Por que ela não é? Então, eu tenho que cancelar essa aqui. Não, pessoal, aluga-se casa não é porque essa frase aqui foi invertida. Quando eu expliquei lá para vocês o sujeito indeterminado, eu coloquei assim, ó, precisa-se de funcionário, se eu não me engano. Se eu inverto essa frase da voz passiva, né, para a ativa, por exemplo, precisa-se de funcionários. Funcionários são precisados, dá certo? Não fica, não dá certo. Agora aqui, pessoal, aluga-se casas. O que é aluga? Casas. Casas são alugadas. O que são alugadas? Casa. Então, aqui, pessoal, o meu sujeito aqui é casa, porque aqui a frase está o quê? Na ordem inversa, tá? Aluga-se casa. Casas são alugadas. Tranquilo? Vamos aqui, eu acho que é a última. Ó, as orações abaixo são orações sem sujeito. Todas são sem sujeito. E aí pediu para a gente indicar apenas uma que não é sem sujeito. Vamos olhar? Nevou na Europa, ok. Tá? Nevou aqui, está falando de verbos fenômenos da natureza. Havia muitas encomendas, existiam muitas encomendas, ok, o verbo no sentido de existir. Eram 10 horas de horas aí, é 1 hora também de hora. Choveram elogios para a atriz da nova série. O que choveram, pessoal? Elogios. Então, o meu sujeito aqui é elogios. Esse choveram não está no sentido fenômeno da natureza, tá vendo? Esse é o meu gabarito. Tranquilo, espero. Ah, não, tem mais. Vamos lá, ó. Os homens me surpreendem. No trecho, o termo os homens é o quê? E aí, todo mundo marcou o sujeito simples. O que me surpreende? Os homens, né? Então, sujeito simples, certinho.
Aqui, agimos com ética, qual o sujeito da frase? Olha o verbo agimos. O verbo agimos, pessoal, está o quê? Oculto, né? Aqui, ó, não é eles agimos. Eles agimos, não, é eles agem para ser indeterminado. Então, o que agimos com ética, esse verbo está flexionado na primeira pessoa do plural, que é o nós. Nós agimos. Então, ele é um sujeito elíptico, tá? Aqui eu vi que ficou meio a meio, vocês ficaram em dúvida. Então, ó, quem marcou indeterminado, lembra que para ser indeterminado tem que ter a terceira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular com a partícula C.